Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula, galera, nós vamos continuar falando aí sobre os nossos catalisadores, beleza? Bom, já sabemos o que é um catalisador. Sabemos que ele é uma espécie química, ele participa da reação no sentido de interagir com as substâncias, mas ele não participa da formação final dos produtos. Ou seja, ele não está envolvido, ele não vai ter uma parte dele lá nos produtos, certo? Ele entra na reação, acelera ela e sai regenerado, ele se regenera no final, ok? E eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse catalisador, conversar um pouquinho aí dos tipos de catalisador que nós podemos ter, certo? E também conversar com você sobre as formas, os mecanismos e algumas aplicações que são bem importantes para nós aí. Bom, gente, primeira ideia é que catalisador é a substância. E o que o catalisador faz é o que nós chamamos de catálise, certo? Então, um catalisador, ele provoca uma catálise. Traduzindo, um catalisador, ele aumenta a velocidade da minha reação. Então, um termo que a gente utiliza, então, para esse aumento de velocidade é o que nós dizemos de catálise. É o efeito de um catalisador, aumentar a velocidade da minha reação. Só que o mais interessante, gente, é que nós não temos apenas substâncias que podem acelerar a minha reação. Eu posso ter substâncias que podem desacelerar a minha reação. Certo, professor? O efeito contrário? Exatamente. O efeito contrário de um catalisador normalmente. E normalmente nós chamamos essas substâncias que retardam a velocidade da reação, ou seja, deixam elas mais lentas, nós chamamos elas de inibidores, certo? Algumas vezes pode aparecer veneno, né? Mas é mais comum aparecer os inibidores. E o que acontece? Esses inibidores, eles são utilizados, por exemplo, na indústria alimentícia, ok? Lembra aquele alimento que normalmente tem certo prazo de validade? Então, eles têm os chamados inibidores, né? Alguns aditivos que também são adicionados, né? Para evitar bactérias, proliferação, né, de bactérias, de fungos, tals. Então eles colocam aditivos, inibidores, tudo isso para preservar, para conservar o alimento, né, os conservantes, ok? Então catalisador e inibidor, né, são dois companheiros aí, né, um oposto do outro. Então catalisador e o inibidor, certo? Então esses dois, eles têm efeito contrário. Um aumenta a velocidade e o outro diminui a velocidade da minha reação. Tranquilo? E esses inibidores, o exemplo clássico utilizado é a questão aí dos aditivos químicos, dos conservantes, certo? Que retardam o apodrecimento, né? E alguns deles até a proliferação de bactérias e de fungos, né? Que possam se proliferar ali no alimento, ok? Bom, gente, falando um pouquinho mais dos catalisadores. Nós podemos ter dois tipos de catálise, certo? Dois tipos de catalisadores. Nós podemos ter catálises que são homogêneas. Homogêneas. Nesse caso, eu digo assim: os catalisadores homogêneos são aquelas substâncias que eu não consigo ver. Eu chamo de catalisadores invisíveis, certo? Então, olha só. Eu chamo eles de catalisadores invisíveis. Invisíveis. Ou seja, eles estão atuando ali no meu sistema, mas eu não consigo ver, certo? Não consigo ver eles no sistema. Então, normalmente, as catálises homogêneas, aonde as substâncias da reação e o catalisador, eles estão numa fase só. Então, eu não consigo ver o catalisador ali na reação. Tanto o catalisador quanto os reagentes e os produtos que estão sendo formados estão numa fase só, certo? Então, aqui, ó, as substâncias que estão participando da reação. Então, toda a reação, ó, reagente, produto e catalisador, esses três camaradas que estão interagindo aí no meio reacional, na reação, todos eles estão em uma fase só, ok? Eu não consigo ver o catalisador, não consigo identificar. Ah, tá ali o catalisador, ó, tal como é que ele tá. Vixe, como você tá acelerando, hein? Não consigo ver isso, ok? Eu não consigo enxergá-lo.
tudo está numa fase só. E é normalmente, né, essa catálise homogênea, então eu vou escrever aqui, ó, essa catálise homogênea, normalmente ela se dá no estado gasoso, certo? Então são reações gasosas que envolvem reações aí gasosas, tranquilo? E nós temos as catálises, certo? Meu Deus. Nós temos aqui, ó, as catálises heterogêneas. Então, catálises heterogêneas. Essas daqui são bem legais também. Heterogêneas. Heterogêneas. Ok? O que são essas catálises heterogêneas? Agora, nesse caso, eu consigo, né? O catalisador, ele é visível. Eu consigo ver ele no sistema, tá? Então, os produtos e os reagentes, eles estão numa fase e o catalisador está em outra, certo? São fases distintas. Então, eles não constituem uma fase só. Eu consigo ver esses camaradas aí, esses catalisadores, no meio da minha reação. Então, tá ali o catalisador ali, ó. Isso, eu consigo enxergar esses catalisadores, eles são visíveis no meu meio reacional, beleza? Então, formam sistemas heterogêneos. Então, o meio reacional, reagentes e produtos estão num sistema, numa fase, e os catalisadores estão em outra, beleza? Bom, gente, uma coisa interessante também de falar dentro desse assunto de catálise homogênea e de catálise heterogênea são os tipos de mecanismos que pode aparecer, ok? Os tipos de mecanismos que envolvem bastante a catálise homogênea e as catálises heterogêneas. Como assim um mecanismo? Como que um catalisador age, certo? Como que ele vai fazer essa energia de ativação diminuir, ok? Bom, essas catálises elas podem acontecer de duas maneiras. Ou o mecanismo funciona por meio de formação de um composto intermediário, ou ele funciona por meio de adsorção, certo? Normalmente as catálises homogêneas, ai meu senhor, as catálises homogêneas, elas funcionam por meio de uma catálise por formação de intermediários, certo? Intermediários. Essa daqui é bem comum. Intermediários. Certo? Como assim, professor? Intermediários. Vou mostrar para vocês. Vou apagar aqui esse esqueminha e vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. O que seria essa formação desse intermediário? Então, olha só. Imagine a seguinte reação, gente. Imagina que eu tenho uma seguinte reação. Eu pego aqui água oxigenada. Sabe aquelas de 10 volumes vendida na farmácia, né? Que é o peróxido de nitrogênio, certo? H2O2. E o que acontece? A água oxigenada, por si só, ela sofre decomposição. Sério, professor? Sério. Ela se decompõe em água. Ela se decompõe em água, né? Estado líquido normal. E gás oxigênio, O2, gasoso. Certo? Balanceando essa equação, é só colocar um 2 aqui, 2 aí, pronto, equilibrou. O que acontece, gente? Essa reação, por si só, ela é lenta. Ela é lenta. Se eu pegar lá um frasco e colocar, né, despejar um vidrinho daquele de água oxigenada 10 volumes da farmácia, num bekerzinho ou num copo, o que eu vou perceber? Eu vou perceber mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma corzinha. Então, olha só, o que eu vou perceber? Vai estar aqui a minha oxigenada, beleza. E na superfície, eu vou analisar pequenas bolhazinhas, certo? Pequenas bolhas aqui na superfície. Qualquer dia que você puder ir, pegar uma água oxigenada, certo? E despejar num copo, você vai ver a liberação lenta de bolinhas de gás. Essas bolhas são exatamente o O2, certo? Essas bolinhas são resultados aí da decomposição desse peróxido de nitrogênio, certo? Da água oxigenada. Só que isso é um processo muito lento, gente. Processo muito lento. Existe uma substância
que é o iodeto de potássio. Por sinal, ela é bem cara, né? Bem carinho comprar isso daqui. Mas é um sal muito legal, vale muito a pena comprar, né? Para fazer esse experimento com alunos. O que acontece? O iodeto de potássio, normalmente a gente coloca ele aí num sistema, fazemos uma solução. Imagina aqui que eu pego aqui um tubo de ensaio e eu dissolvo, ele é um sal branco, né? Ele é uma substância salina branca. E eu dissolvo ele aqui e faço uma solução de iodeto de potássio, solução aquosa do iodeto de potássio. O que normalmente a gente faz? A gente joga aqui, né? A gente pega e joga dentro desse sistema. Normalmente, para ficar mais legal, a gente coloca um pouquinho de detergente, um pouquinho de corante, para formar aquela velha experiência da pasta de dente de elefante, né? Quem nunca já viu na internet isso? Então, ela é um experimento maravilhoso para a gente tratar em cinética, certo? Então, o iodeto de potássio, o que ele vai fazer nessa reação? Porque essa reação é lenta. Ela, do jeito que ela tá aqui, ó, lenta. Não dá certo. O que vai acontecer? Olha só o que o iodeto de potássio ele vai fazer. Então, aqui, quando eu misturo, né? Então, aqui de fato, ó, pá, misturei o iodeto de potássio. O que ele vai acontecer? A primeira parte, esse iodeto de potássio ele vai reagir com essa água oxigenada, com, né, o peróxido de nitrogênio. Ele vai reagir, lembrando que tá tudo no meio aquoso, tá bom, gente? Por isso que eu estou colocando o AQ aqui, é tudo aquoso. Ele vai interagir, esse iodeto de potássio, com a água oxigenada. Todos eles estão na água, né? Então, todos aquosos. E o que ele vai formar? Ele vai fazer essa água oxigenada, olha só, ele vai fazer essa água oxigenada, o peróxido de nitrogênio, virar água. Ah, então ele vai, tipo assim, ele arranca um oxigênio aí da água. E aí ele vai se transformar numa outra espécie, certo? Que também vai estar aquosa, que é essa espécie aqui, ó. Então ele era, na primeira etapa aqui, ele era isso antes de entrar. Quando ele entra no sistema, ele meio que arranca um oxigêniozinho daqui, ó. Pá. Ele meio que arranca um oxigêniozinho daqui, pá. Aí quando ele arranca, forma essa estrutura aqui. Essa estrutura. Que no caso, como aqui tem um oxigênio só, é o hipoiodito. Tranquilo? Então vai formar esse ânion aqui. Como isso aqui está no meio aquoso, ele está separado. Beleza? Então isso aqui tá separado. Então aqui, ó, o iodeto, todo mundo tá aquoso, então eu posso fazer isso. O iodeto, ele vai se transformar em hipoiodito. Beleza? O que acontece? Esse camarada aqui que está na solução, ó, esses camaradinhas aqui, principalmente o hipoiodito, ele vai reagir com uma outra molécula de água oxigenada, de peróxido de nitrogênio. Olha só, então ele vai reagir com uma outra moléculazinha desse. Só que qual que vai ser o objetivo dele? Qual que vai ser o objetivo desse camarada aí? Olha só o que ele vai fazer. Só estou escrevendo aqui, senão me perco. Aí. O que esse camarada vai fazer? Esse composto que foi formado aqui, ó, esse camaradinho aqui, tá no meio aquoso, ele vai reagir com uma outra molécula de água oxigenada, de peróxido de nitrogênio. E o que acontece? Quando ele reage com essa molécula aqui de peróxido de nitrogênio, ele vai decompor essa água oxigenada em água normal e em gás oxigênio, certo? E em gás oxigênio. E aí que tá o interessante, que ele volta, nesse processo aqui, ó, ele volta a ser iodeto de novo, ok? Então, olha só que interessante. E aqui tá a minha reação total, certo? Ela acontece nessas duas etapas. Olha só, o meu iodeto, ele entrou na solução. Ele é o meu catalisador. Ó, ele entra e ele sai. Olha só, ele entrou e ele sai. Entrou como iodeto, saiu como iodeto. Então, ó, entrou, saiu como iodeto. Não mudou em nada o que ele é.
certo? Só que durante as reações aqui, essas duas etapazinhas aqui, ele se transformou nesse camarada aqui, ó. O iodeto, ele se transformou em hipoiodito, nesse camarada aqui. E perceba que na primeira etapa, esse cara ele foi formado. E na segunda etapa, ele foi consumido. Ou seja, essa espécie aqui, formada numa etapa, consumida na outra, é o que nós chamamos de intermediário. Então, essa catálise que eu estou mostrando para você do iodeto de potássio na água oxigenada é uma catálise homogênea, certo? É uma catálise homogênea. E nesse caso, com uma catálise homogênea, ele é... Porque eu não consigo enxergar o iodeto de potássio, certo? Ele vai estar no meio aquoso. Vai estar no meio aquoso. Não consigo enxergar ele fazendo isso no sistema, certo? E o que acontece? Já que isso aqui é uma catálise homogênea, e é um mecanismo de intermediário, formação de um intermediário, certo? Então, esse iodeto de potássio, ele tem um mecanismo de catálise, de uma reação que envolve esse catalisador, que envolve a formação de um intermediário, certo? Esse é o mecanismo dele. Normalmente, as catálises homogêneas, elas envolvem bastante essa ideia do intermediário, certo? Uma substância que é formada e depois é consumida, certo? Na primeira etapa ela se forma, na segunda etapa ela se consome. É o que nós chamamos de intermediário, beleza? Então as catálises homogêneas, elas têm essa característica, sempre fazer uma catálise por meio de um mecanismo aí que forma um intermediário, beleza? Mas professor, por que forma tudo aquele negócio lá, aquela pasta de elefante cresce tanto daquele jeito? Primeiro, a gente colocou detergente e o detergente ele vai nos ajudar a entender ali, né, a formar as bolhas, né, para formar toda aquela extensão. Então, detergente que vai formar aquela espumeira inteira. Só que, veja só, quem que é o culpado aqui da situação? Aqui, ó. O O2, pela ação do iodeto de potássio, ele sai muito rápido. Ele sai extremamente rápido do meu sistema, certo? Enquanto aqui, ó, sem catalisador é aquela lesmeira para sair esse O2, com o catalisador, esse O2 sai voando da água oxigenada. Pá, sai, decompõe bonito. Pá, sai rápido, beleza? Aí o que acontece? A reação fica rápida, a decomposição fica rápida, as bolhas são liberadas, aí por causa do detergente começa a formar as bolhas e bum, aquele negócio cresce daquele tamanho, beleza? Então a catálise homogênea sempre utiliza praticamente aí ela do mecanismo de intermediário, de formação de um intermediário. E agora vamos conversar, para fechar essa aula, sobre a catálise heterogênea, certo? O mecanismo que ela utiliza. Essa aqui é bem interessante, eu gosto bastante também dela, porque na catálise heterogênea eu consigo ver o catalisador, ok? Então olha só, vamos analisar esse camarada aqui. Então aqui na catálise heterogênea, normalmente essas catálises, elas utilizam do mecanismo de adsorção, certo? Adsorção, não é absorção não, viu gente? É adsorção mesmo, ok? Então, absorver é uma coisa, adsolver é outra. O que significa, então, esse adsolver? Por exemplo, uma reação bem interessante é a hidrogenação. Imagina aqui que eu tenho uma molécula de eteno, por exemplo. Isso aqui é uma substância que nós chamamos de eteno. E eu quero colocar hidrogênios nessa cadeia, certo? Eu quero fazer com que esses hidrogênios aqui, ó, eu quero fazer com que essa molécula de hidrogênio seja adicionada nesses carbonos aqui, ok? Então esse é o meu objetivo, fazer esses hidrogênios entrarem, certo? Se encaixarem nesses carbonos. É o que nós chamamos de uma reação orgânica de hidrogenação. Quem que vai ajudar? Quem que ajuda bastante nesse processo aqui é uma substância
né? Uma substância metálica que no caso pode ser a platina. Tranquilo? A platina, ela nos ajuda nesse processo. Mas, professor, a platina não é um metal que eu posso ver, né? Posso utilizar. Eu vejo a platina, uma placazinha de platina, a platina em pó, né? Pulverizada. Eu consigo ver essa platina. Exatamente. E o que acontece, gente? Essa platina, ela vai atuar como um catalisador heterogêneo. Então, essa platina, ela é o nosso catalisador heterogêneo, já que eu consigo ver, né? Então, ele é heterogêneo. Beleza? Mas, professor, como é que ela faz isso? Eu quero entender como é que a platina faz isso. Primeira coisa, gente, que você precisa entender. Não é a quantidade de catalisador que vai fazer a reação ficar mais rápida. Certo? Ah, então já que a platina faz essa reação ficar mais rápida, eu vou pôr uns 10 quilos de platina. Negativo. Não é a quantidade de catalisador que vai deixar a reação mais rápida. Mas, professor, como é que é? A platina é um metal. Concorda comigo? Eu posso encontrar ele na forma de limalha, na forma de barra, na forma de pulverizado, certo? Várias formas, várias superfícies de contato são disponíveis para encontrar essa platina. É a superfície de contato que vai garantir a ação do catalisador. Se eu pegar uma lâmina de platina e colocar nesse sistema, tá, vai catalisar, vai catalisar. Só que é uma superfície de contato ruim, certo? Ali tá uma placa de platina, não é tão bom assim, certo? Agora, se eu pegar uma limalha, pedacinhos de platina, já dá uma ajudada, já tem uma superfície de contato maior, consegue catalisar melhor, certo? E se eu pegar, professor, palha de platina? Muito bom também. Tem uma boa, tem ali uma boa superfície de contato, né? Uma alta superfície de contato, consegue ajudar o hidrogênio a entrar no carbono. E professor, e se eu pegar a platina pulverizada? Pulverizada, pó assim de platina. Aí, meu querido, é sensacional para a reação. Porque o catalisador não é a sua quantidade, mas é o seu formato, é a sua superfície de contato que garante a sua ação no sistema. Então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto melhor, quanto mais fácil, como é que eu posso dizer? Quanto mais fácil for o contato, quanto mais facilitado for o contato do catalisador com os reagentes, melhor é. Então não me vai colocar uma barra de platina, você vai colocar a platina pulverizada, um pouquinho de pó de platina nesse sistema, porque a superfície de contato vai ser maior, ok? Bom, mas como é que ele faz isso, professor? Já entendi que a platina é por superfície de contato, né, por quantidade, mas como que ela faz isso? O que que é esse negócio de adsorção? Pois então, meu querido, imagina aqui que eu tenha essa platina, certo? Como nós estamos falando a nível molecular, certo? Isso aqui, imagina que isso aqui seja um grãozinho, uma poeirinha de platina, beleza? Beleza, professor? Aí, o que que acontece? Tá aqui uma moléculazinha de gás hidrogênio, beleza. A platina, esse pozinho aqui de platina, ele vai reter, certo? Ele vai só pá, grudar nessa moléculazinha de hidrogênio. O que que acontece? O que que acontece? Quando esse hidrogênio vem parar na superfície, ó, gruda, se retém na superfície aqui da platina, desse grãozinho de platina, as ligações aqui, ó, entre o hidrogênio, elas são enfraquecidas. Ah, então elas dão uma enfraquecida, né? Fica meio fraquinho ali, né, professor? Isso. Então a platina, ela meio que desestabiliza a ligação desses dois hidrogênios, facilitando a sua quebra, né? Já deixa ali, ó, já deixa preparado eles quebrados. Isso aqui agiliza a reação, certo? Isso daqui agiliza a reação. E é por causa disso, por essa retenção das moléculas de hidrogênio na platina, e essa platina enfraquecendo a ligação entre os hidrogênios, faz com que esses hidrogênios já fiquem livres, ó, ficam livres, para quando chegar a molécula de eteno, para quando aqui chegar a molécula de eteno, eles consigam
se encaixar aqui nesses carbonos, beleza? Praticamente é isso que é a adsorção. É as moléculas ficarem grudadas, retidas na superfície dessa platina, desse meu catalisador, beleza? E é dessa maneira que funciona o mecanismo da adsorção dos catalisadores, certo? De uma catálise que é heterogênea, ok? Então, um catalisador heterogêneo, normalmente ele adsorve, ele gruda as moléculas lá que está participando da reação, enfraquece as ligações e já deixa pronto ali elas para reagir, beleza? É dessa forma que ele vai fazer. Aí o produto final vai ser o quê? Vai ser esse camarada aqui, ó. Opa, esqueci. Ó, os hidrogênios conseguem entrar na minha molécula aqui, ó. Antes eu tinha só 2 hidrogênios, agora já tenho 3, né? Porque os hidrogênios conseguiram entrar. E a platina, gente, pode perceber, não tem platina nesse composto aqui, certo? Ela só serve para grudar, enfraquecer as ligações, preparar para a reação e ó, cai fora, certo? Ela só é um lugar específico ali para enfraquecer ligações, beleza? E esse é o mecanismo heterogêneo. Bom, gente, essas então são as catálises homogêneas e heterogêneas, certo? A adsorção, intermediários, que uma catálise pode fazer. Na biologia, também vão estudar bastante, as enzimas, certo? As enzimas, gente, elas são catalisadores do nosso corpo, do nosso organismo, beleza? Na bioquímica, que é um estudo muito complexo por sinal, as enzimas elas são chave principal. As enzimas nada mais são do que proteínas, certo? São proteínas que ajudam no metabolismo, nas reações químicas do nosso corpo. Elas são extremamente importantes, certo? Então, gente, catalisadores são isso, substâncias que aceleram a reação e vimos as formas como elas aceleram essas reações nessa videoaula. Mecanismo de adsorção, catálise heterogênea e mecanismo de formação de intermediários, catálise homogênea. Então, na próxima videoaula, nós vamos começar a falar sobre a lei cinética. Então, acompanhe a nossa próxima videoaula.